a Sônia, ela viveu 2 anos esse processo, porque ela está contando assim rapidamente. Sim. Ela viveu 2 anos, não foi imediatamente que ela perdeu um pedacinho do dedo do pé e depois um pedaço do dedo da mão. Isso levou tempo, foram 2 anos. Durante esses 2 anos, os médicos que estavam assistindo ela no Hospital Gafreguini, no Hospital Pedro Ernesto, com frequência, médico do serviço de cirurgia vascular, né, que cuida dessas partes de doença arterial, com frequência diziam para ela assim, você tem que parar de fumar. Mas não encaminharam para nenhum grupo, não fizeram nenhum tipo de tratamento, não passaram nenhum tipo de medicamento, de adesivo, coisas que hoje a gente sabe que contribuem. Não encaminharam ela para nenhum grupo de atendimento. E ela chega lá no nosso hospital com uma outra, e na mesma semana com uma outra pessoa também com doença arterial, que também vinha do mesmo hospital universitário, e as duas começam a entrar no grupo e passam para nós o relato, né? Então a Sônia, que ela está descrevendo, ela vinha com o pezinho dela enfaixado e com sandália. E hoje, não sei se a gente pode mostrar que ela está usando tênis nos dois pés, né? Antes um pezinho dela era enfaixado. Você nem podia usar tênis. Eu não usava tênis, eu não usava tamanco. Hoje eu uso tamanco. Usa tudo. E isso claramente deu-se pela parada de fumar. Você se sente hoje muito melhor em termos de saúde? Você tem mais fôlego, mais disposição? Você vê a vida mais colorida? Como é que é isso depois de deixar o fumo? Olha, a vida, eu posso dizer assim, melhorou. Eu não digo assim, se eu disser que melhorou 100%, eu estaria mentindo, porque ninguém sem pedaços vai ficar a dizer que está 100%, né? Ok, mas eu digo que 80% melhorou muito. Eu hoje ando, como eu falei, eu uso tamanco, eu não uso apenas um tênis, um sapatinho molinho, como era a doutora me descrevia, que era para eu usar moleca, que era para não causar nenhum tipo de ferimento, entendeu? E se eu não tivesse parado de fumar, com certeza eu já teria mais parte do meu corpo amputada. Muito bem, olha só, gente, dados divulgados pela Organização das Nações Unidas diz que o tabagismo é responsável por 4 milhões de mortes no mundo por ano. É responsável por 85% dos casos de bronquite e efizema, 25% dos acidentes vasculares cerebrais, 90% das mortes por câncer de pulmão. Isso e muito mais. Aí a gente percebe como é importante a gente estar consciente de que tem que abandonar e principalmente evitar a prática do tabagismo. Nós vamos a mais um rápido intervalo e depois a gente continua conversando sobre esse importante tema. Não sai daí não, a gente volta rapidinho. Tabagismo na pauta do Cabeça para Cima de hoje. Bom, a gente percebe uma grande evolução também na legislação brasileira no combate à prática do tabagismo, né? Não é proibido, terminantemente proibido fumar nos voos, independente da duração que eles tenham. Municípios aí adotando medidas que às vezes consideradas polêmicas. E aí eu quero lembrar aqui o que o doutor Alexandre mencionou: os fumantes, eles são a minoria da sociedade, mas a pressão que eles exercem é muito grande, né? Proibido fumar em lugar fechado, há uma reação, uma polêmica. Proibido fumar em shoppings, proibido fumar em restaurantes, proibido. Cada vez que uma lei vem legislar em cima desse assunto, há sempre uma pressão, uma reação da sociedade. Agora, e nós que não fumamos, mas respiramos a fumaça daqueles que fumam? Somos os fumantes passivos. Nunca coloquei um cigarro na mão, mas já respirei muita fumaça de cigarro alheio. É importante mencionar que nós também devemos reagir, porque nós também, fumantes passivos, ou seja, aqueles que respiram a fumaça de quem fuma em lugar fechado, nós também estamos sujeitos às doenças provocadas pelo fumo. Não é isso mesmo, doutor Alexandre? Sujeitos, e muitas vezes o fumante, se ele não tiver uma predisposição para uma determinada doença, o fumante pode até não fazer aquela doença. O câncer de pulmão, por exemplo, às vezes o marido não tendo a predisposição genética para fazer câncer de pulmão, ele fuma a vida inteira e não faz câncer de pulmão.
E a fumante passiva, ou a fumante que eu prefiro até o termo, a fumante involuntária, ela está fumando sem vontade, ela às vezes não é passiva, ela até protesta, mas como ela tem que respirar e naquele ambiente tem fumaça, ela vai inspirar involuntariamente aquela fumaça. Às vezes, se ela tiver a predisposição para ter câncer de pulmão, ela tem o câncer de pulmão e o fumante ativo não tem. O que é mais grave, assim, quando a gente pensa em pessoas que fumam em ambiente fechado, é o indivíduo que trabalha naquele local. Então, isso é bem marcado com o funcionário dos restaurantes, os cominhos, os garçons, os gerentes, os barmans. O tempo de trabalho deles é de 8 a 10 horas por dia e sempre naquele ambiente. Então, se um indivíduo chega e janta durante 1 hora e fuma durante 1 hora, que tem gente que fuma inclusive comendo, na China é comum o sujeito fumar inclusive entre uma garfada e outra, né? Então, aquele indivíduo vai embora depois de 1 hora e ele se expôs à fumaça ambiental ali durante 1 hora. Mas o indivíduo que trabalha ali, ele está 8 horas fumando, e eu tenho uma pesquisa que a gente fez há uns 10 anos atrás, mais ou menos, em que eu fui a 7 restaurantes, desses bem populares, abertos e tal, ou fechados, mas que tinha muita gente, e contei o número de maços que tinham em cima das mesas. 78% das mesas tinham um maço de cigarro em cima. Significa que aquele indivíduo que trabalha ali durante 8 horas, ele está fumando uma quantidade ele está aspirando uma quantidade de fumaça, às vezes maior até do que o próprio fumante que está ali dentro, né? E ninguém tem o direito de adoecer um semelhante pelo seu prazer, né? Então, se o indivíduo quer ter o seu prazer, as nossas campanhas não são contra o prazer de ninguém. Se ele quer ter o seu prazer, ele se levante e fume num local onde ele não expõe a ninguém. Até porque é o seguinte, o meu direito acaba onde começa o seu direito. Isso. Então há que haver um respeito social em termos disso. A ideia é que ele tem o direito de fumar quando ele quiser, ele só não tem o direito de fumar onde ele quiser, né? É importante, e vai além, às vezes a pessoa fala, mas é porque isso é porque o cheiro é ruim, ou porque o cabelo não tem a ver, né, com essa coisa de me incomoda o cheiro. Tem a ver com aumenta a chance de eu adoecer. Uma pesquisa do INCA mostrou que no Brasil 7 pessoas morrem por dia por causa do fumo passivo. E esse número ainda é pequeno porque a pesquisa só avaliou o fumo passivo em domicílios, não como o Alexandre estava falando, nos restaurantes ou nos bares, só para as pessoas que têm um fumante em casa, né? Eu ser casada com um fumante aumenta em 30% a chance de eu ter câncer de pulmão, 24% a chance de eu ter infarto. Isso nas crianças ainda mais grave, né? Você fumar com um bebezinho perto, e não adianta essa história, e muito tempo você falou da questão do fumódromo, né? Assim, não é incomum a gente ter um mesmo espaço e aqui dizer, olha, então do Alexandre para lá pode fumar, da Sônia para cá não pode, separar essa área virtualmente. Muito restaurante praticava isso, né? Mesas para fumantes, mesas para não fumantes, mas o ambiente como se a fumaça fosse inteligente o suficiente para ler a placa e falar, olha, aqui eu não posso passar. Não é assim, né? A gente está no mesmo ambiente, a fumaça circula. Então, e muitas das vezes as pessoas até dão um basta na gente, mas os fumantes em si, eles não se detêm, não. Eles se mantêm firmes naquela posição. Olha só, gente, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mostrou que a maioria, uma pesquisa realizada, a maioria dos fumantes associa automaticamente cigarro à comida. O doutor Alexandre mencionou a questão aqui do chinês, até que traga entre uma garfada e outra. Mostrou também, a pesquisa foi realizada pelo Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas. 95% dos entrevistados associam cigarro diretamente ao fim de cada refeição. A ansiedade foi vinculada por 73% dos entrevistados. Café por 71%, ou seja, vou tomar um cafezinho e depois fumar um cigarrinho. E para 68% o cigarro está vinculado à tristeza e 55% à alegria. Ou seja, para 78% estou triste, eu fumo. 55% estou alegre, fumo. Até falar no telefone foi apontado por 42% como um fator que o leva a fumar. E 34% vinculado a fumar ao consumo de bebida alcoólica. Quer dizer, o telefone está mais associado ao fumo do que até o próprio álcool.